Netas Conversas com o Mundo, para mais uma vez vos vir trazer um pouco de mais sabedoria, mais consciência sobre o mundo que nos rodeia. Ontem disse, quando vim falar da Primeira Guerra Mundial, que para melhor compreender o presente e poder ter uma visão sobre o futuro, temos sem dúvida de compreender o passado e quais as razões para as coisas serem o que são e terem acontecido da forma que aconteceram. Quando tivermos a capacidade de compreender o passado e compreender as razões que nos trouxeram aos dias de hoje, melhor preparados estaremos para poder antever o futuro. Hoje era para vir falar da Segunda Guerra Mundial, mas mais uma vez hoje não será o episódio talvez mais certo para falar da Segunda Guerra Mundial, depois de ter falado da Primeira. E não é o mais certo momento para falar da Segunda Guerra Mundial, porque primeiro tenho que, de alguma forma, trazer a vocês as razões pela qual a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Quando olhamos realmente para as razões que fez a Segunda Guerra Mundial acontecer, tivermos a capacidade de pensar profundamente sobre as razões desse horrível acontecimento na história da humanidade ter sido possível, temos que compreender o seguinte: a Segunda Guerra Mundial começou exatamente no mesmo momento em que a Primeira Guerra Mundial terminou. Foi sem dúvida no dia 28 de junho de 1919, onde foi assinado o Tratado de Versalhes, que começou a Segunda Guerra Mundial. Não praticamente no terreno, mas as razões para que ela pudesse ser possível. Nesse Tratado de Versalhes foram impostas à Alemanha severas penalizações sobre a sua intervenção na Primeira Guerra Mundial. E por sua vez, a Alemanha perdeu territórios dentro do seu próprio fronteiras dentro do seu próprio terreno, da sua própria individualidade enquanto país, como perdeu as suas colónias, como de alguma forma teve que pagar reparações de guerra a todos os países que participaram na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Mas essas reparações foram desproporcionadas. Humilharam o povo alemão ao ponto da desesperação. A inflação na Alemanha chegou a atingir os 1000% ao dia. Se recebias o teu salário às 5 da tarde, se não os gastasses nesse próprio dia, no outro dia o teu salário não tinha qualquer valor. A inflação chegou a níveis superiores a 1000% ao dia. Ao dia. 1000% ao dia. Hoje pensamos que é muito ter uma inflação de 7% ao ano. Agora imagine 1000% ao dia. Uma coisa é certa. O que fez a Segunda Guerra Mundial acontecer foi sem dúvida os erros em parte os erros desse Tratado de Tordesilhas, desse Tratado de Versalhes e por sua vez de alguns fatores económicos e sociais que na altura se foram complicando e foram se agravando e juntando a toda esta equação. A Alemanha sofreu brutalmente. A Alemanha ficou praticamente destruída e teve-se que reconstruir a si mesma. A Alemanha, para além de ter que se reconstruir a si mesma, as desproporcionadas reparações que a Alemanha teve para pagar aos outros países foram sem dúvida astronómicas, brutais, desumanas, e sem consciência que realmente não se estava unicamente a castigar um povo pelo aquilo que ele fez. Estava-se a castigar um povo pelo aquilo que ele é. E isso criou uma indignação dentro da Alemanha que de alguma forma deu origem ao surgimento de um dos homens mais terríveis da humanidade.
Adolf Hitler. Adolf Hitler é uma personagem realmente caricata, por várias razões. Ele era judeu e por sua vez um antissemita. Como é que pode explicar que uma pessoa é contra o seu próprio povo, contra a sua própria identidade genética, cultural e ideológica? Realmente algo que nos deixa aqui a pensar. Ele, anos antes, tinha tentado entrar na Academia de Artes em França, onde foi negada a sua entrada, derivado aos seus trabalhos medíocres e sem a necessária, como é que eu digo, originalidade para ser consideradas arte. Foi desmotivado desse ponto e, derivado de uma indignação e uma frustração brutal dentro dele, tentou-se voltar para o outro lado. Já que a arte não dava, a política teve de dar de algum lado, não é? Ele foi um ativista bastante forte durante a Primeira Guerra Mundial, em 1923, depois de um atentado frustrado, de um golpe de Estado contra o Estado alemão. Ele foi feito prisioneiro e aí escreveu um dos mais influenciadores livros da história da humanidade, principalmente dentro da Alemanha, Mein Kampf. Mein Kampf é a minha luta, segundo Adolf Hitler. Adolf Hitler era, sem dúvida, um grande orador, um autêntico dono da palavra, sem dúvida. E, por sua vez, a sua retórica chegou a níveis de quase perfeccionismo, de uma propaganda tão bem estruturada que ele teve a capacidade de convencer massas. E convenceu o povo alemão a, de alguma forma, estar do seu lado e nem só apoiar, mas patrocinar a sua ideologia realmente louca. No livro Mein Kampf, Hitler escreveu que as pessoas eram totalmente estúpidas. Ele disse que as pessoas eram facilmente manipuláveis e que os políticos deviam dizer grandes mentiras, pois só através de grandes mentiras conseguiam manipular grandes massas de população. Ele disse que isso através de uma linguagem realmente muito pouco elaborada e, digamos, de alguma forma muito pouco literária. Apesar de ter o dom sobre a palavra e ter uma capacidade de retórica extraordinária, e com esta retórica a capacidade de poder influenciar massas inteiras, sem dúvida ele fez isso através daquilo que nós nunca devemos fazer. Ele fez isso através de tentar trazer à Alemanha o seu próprio orgulho, ferido e magoado e destroçado pela Primeira Guerra Mundial. E então ele aí evidenciou a superioridade da raça alemã através da raça ariana. Ele veio, através disso, prometer à Alemanha que a Alemanha merecia mais, era maior e precisava de realmente estar no seu lugar no mundo. Um lugar de superioridade onde os alemães todos mereciam estar. Os alemães deveriam gerir o mundo e governar o mundo e liderar o mundo e nunca submeter a ninguém nem a nada. Isto de uma forma realmente extraordinária. Ele tinha uma capacidade oratória, uma capacidade de poder mostrar ao povo a sua grande paixão por aquilo que ele falava. E o povo alemão ferido, magoado, humilhado por todas as reparações de guerras que foi obrigado a pagar e por tudo aquilo que perdeu. O povo sentiu ali uma esperança. Sentiu que aquele senhor estava a trazer a eles algo que eles todos acreditavam que era verdade, que era a Alemanha era grande, os alemães eram maiores, eram melhores do que aquilo que era a realidade deles, que era a humilhação, que era o ter sido derrotados, o sentirem-se de alguma forma inferiorizados, quando eles sentiam na sua grandeza
de alguma forma inferiorizados. Isto realmente tem mais que se lhe diga. Mas uma coisa é certa. O Hitler teve a capacidade de convencer um país inteiro. E em pouco tempo ele estava à frente do Partido dos Trabalhadores Socialistas da Alemanha, considerado o que nós conhecemos como o Partido Nazi, não é? O que é certo é o seguinte: não foi apenas o Hitler que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Há aqui outros fatores que afetaram o mundo e que de alguma forma fizeram a Segunda Guerra Mundial ser possível. Em 1931, por exemplo, o Japão invadiu a Manchúria. Em 1937 invadiu a China. Por isso, dessa aliança que existia na altura entre a Alemanha, a Itália e o Japão, todos eles tinham ambições, não só internas, mas como externas, territoriais. A França conquistou uma parte dos terrenos no norte da África que faziam parte de Itália. A Itália estava indignada, por isso a Itália ter-se juntado à Alemanha para ganhar força, para poder ganhar esses territórios de volta. O Japão sentiu que realmente, sem o apoio da Alemanha e da Itália, podia perder o seu poderio numa possível Segunda Guerra Mundial. E depois, o mais agravante disto tudo é o seguinte: é que a crise aqui no stock market em 1929, essa sexta-feira negra, ficou marcada para sempre na história. O dia em que o stock market teve o primeiro grande crash e que deu origem à depressão de 1929. Isso veio trazer ao mundo uma crise incrível. E essa crise aconteceu pelo seguinte: muitos desses capitais que estavam a ser investidos na Bolsa tinham sido emprestados à Europa. Tornaram-se capitais tóxicos, derivados da Europa não ter capacidade de repagar os capitais que tinham sido emprestados a eles. Por isso é que foi uma das grandes razões que fez a Bolsa de Valores de Nova Iorque quebrar. E derivado a essa quebra, mais de 30% de americanos ficaram sem trabalho. E derivado a isso, criou-se uma instabilidade económica e social no mundo inteiro, que de alguma forma criou a necessidade de partidos de extrema. Em Itália, sem dúvida, foi um dos países que realmente também foi afetado, e Benito Mussolini, conhecido como nós todos por unicamente Mussolini, foi sem dúvida o grande arquiteto por trás daquilo que eram as camisas negras e que de alguma forma fizeram com que a Itália se juntasse à Alemanha e ao Japão nesse trio do mal contra o resto do mundo, praticamente, né? Mas não foi só em Itália que isso aconteceu. Nessa altura, os ditadores e os extremistas aconteceram um pouco pelo mundo europeu nessa altura, de uma forma ou de outra. Em Portugal tivemos o Salazar, António de Oliveira Salazar, que hoje muitos recordam com saudade por várias razões que têm até algum certo sentido, outras sem sentido nenhum. Em Espanha, o General Franco, e finalmente na Alemanha, Adolf Hitler. Mas quando olhamos para estes governantes, temos que pensar também: a Rússia também tinha o seu Stalin, tinha acabado de vencer uma revolução bolchevique. Realmente o mundo estava numa instabilidade incrível, economicamente, socialmente, ideologicamente e politicamente. Tudo estava no caos, na extremidade. E quando tudo fica na extremidade, realmente não há lugar para diálogo. E quando essa capacidade de dialogar se perde, a solução será a guerra. Mas antes da guerra acontecer, há algumas razões que eu penso de extrema importância para compreender porque é que a Segunda Guerra aconteceu, para além desse Tratado de Versalhes, que foi sem dúvida o prelúdio da Segunda Guerra Mundial. O que é certo é o seguinte:
Na altura, o mundo estava super instável. As pessoas sentiam-se perdidas, sentiam-se de alguma forma que o mundo se desmoronava à sua volta. Depois de 1920, 21, 22, 23, 24, 25, o mundo inteiro sofreu uma pequena subida, economicamente falando. Aí criaram-se os carros, a eletricidade, o telefone apareceu, os clubes noturnos, as danceterias, as discotecas, as brasileiras em França, de La Brasilière, não? E aqui na América os clubes de jazz e de blues aí aconteciam e realmente davam a este novo mundo uma nova imagem, uma nova ideia, uma nova possibilidade com carros, autocarros, caminhões, aviões, isto tudo era uma maravilha. O mundo estava num frenesim de desenvolvimento brutal. Um pouco como estamos agora, atualmente com as tecnologias que nós, de alguma forma, fazem parte do nosso dia-a-dia, não é? Na altura, para eles, aquilo era o dia-a-dia deles, tudo estava a acontecer de bem. Novos carros, as pessoas tinham carros, as pessoas nunca tinham tido carros na vida. Eletricidade, telefones e tantas outras comunidades como máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, telefonias. As pessoas estavam... Isto foi um avanço brutal e desenfreado dentro da humanidade. Mas uma coisa é certa, não é? Tudo isso se pagou um preço demasiado elevado, não é? Mas uma coisa devemos pensar o seguinte: o que é que levou o homem a tão tamanha atrocidade? Mais uma vez, a Segunda Guerra Mundial veio trazer coisas horríveis. E aquilo que era impensável durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial trouxe. Com novas tecnologias e novas armas e novos desenvolvimentos, foi incrível o que aconteceu. A Alemanha, depois de 1929, depois dessa grande crise aqui na América, a Alemanha decidiu aí, em 1932, depois do Hitler ter acedido como de alguma forma o chanceler, ou seja, o Führer da Alemanha, fez um investimento enorme em infraestrutura, reestruturou a Alemanha toda, criou o chamado carro que nós todos conhecemos como o Volkswagen. Volkswagen não quer dizer mais que o carro do povo. Wolf é povo, Wagen é carro. Volkswagen, o carro do povo. E foi assim que se criou o primeiro carro para o povo. Os chamados carochinhas, como nós o conhecemos. Os carochas, os Wagens e os Beatles. Uma coisa é certa: um dos carros mais famosos do mundo foi criado pela ingenuidade e pela engenharia alemã. E ainda hoje existe, há quem os admire e de alguma forma os mantenha praticamente como novos. Mas a Alemanha investiu fortemente nas vias de comunicação. A Alemanha investiu fortemente no seu exército, que tinha sido limitado pelo Tratado de Versalhes, mas que a Alemanha de alguma forma não fez muito caso e começou a desenvolver o seu exército e as suas capacidades militares e a criar no seu país vias de comunicação, pontes, túneis e outras coisas mais que fez a Alemanha realmente ficar preparada para uma Segunda Guerra Mundial que muito dificilmente foi vencida pelos aliados. A Alemanha realmente era extremamente forte, estava extremamente preparada. O Hitler não contou foi com a força dos russos, apesar de 22 milhões de russos terem morrido. Sem dúvidas foi a Rússia que ganhou a grande maioria daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Não foi a América nem os aliados. Foram de veras os russos que derrotaram a Alemanha. Sem dúvida, o lado da França, da Inglaterra e da América teve o seu papel também nessa vitória, mas sem dúvida o grande perdedor e vencedor desta Segunda Guerra Mundial foi a Rússia, com mais de 22 milhões de mortos. O que é certo é o seguinte: foi sem dúvida a Grande Depressão que criou as condições necessárias para, de alguma forma, que a Segunda Guerra Mundial acontecesse.
Quando olhamos para o mundo e pensamos que todos os países que estiveram envolvidos nesta Segunda Guerra Mundial, compreendemos que não foi apenas o Hitler que foi o culpado. O Hitler acabou por invadir primeiro a Áustria, depois a Jugoslávia e, por sua vez, em 1939, no acto mesmo mais forte, invadiu a Polónia, e foi aí que deu origem àquilo que se chama como nós conhecemos a Segunda Guerra Mundial. Mas não foi apenas o Hitler. Foram as condições que foram criadas para que isso acontecesse. É fácil apontar o dedo só a um lado, não é? Mas uma guerra não é possível somente com um lado. Tem que haver dois lados. E tem que haver desacordos e a não capacidade de diálogo entre esses dois lados para resolver esses assuntos. Não estou aqui a defender o Hitler, ok? Jamais defenderia isso. Mas uma coisa é certa. Quando olhamos para isto tudo, pensamos o seguinte: afinal, o que é que deu errado? Porque é que não se conseguiu manter a paz? Na altura, nesse tratado de Versalhes, foram criadas a Liga das Nações, da qual a América não fazia parte, e por não ter feito parte essa Liga das Nações, que deu por sua vez mais tarde, muito mais tarde, a origem às Nações Unidas, não tinha a força necessária para poder parar um país dessa dimensão, como era a Alemanha nesse tempo. Mas uma coisa é verdade, devemos pensar em tudo. Hitler preparou-se para esta guerra a todos os níveis. Preparou-se de alguma forma para poder dar ao povo alemão um império que ele acreditava que um povo alemão merecia. Uma supremacia que ele acreditava que era o destino da Alemanha. E ele vendeu esse peixe muito bem ao povo alemão, e o povo alemão acreditou nele em todos os sentidos. O povo alemão tinha uma adoração por Adolf Hitler, era quase um deus para muitos daqueles que faziam parte do partido trabalhador socialista, que nós conhecemos todos como o Partido Nazista. Ele teve a capacidade de trazer esperança e de trazer ao povo alemão a capacidade de voltar a acreditar neles mesmos e ter orgulho em si e ter, de alguma forma, essa mania de grandeza da raça ariana, que sempre fez parte dos povos germânicos. Mas algo que não podemos deixar também aqui fora do papel é o seguinte: a Grande Depressão veio trazer um grande papel para que isso acontecesse. Na América, mais de 30% de empregados, e quando a América tosse, o mundo constipa-se. Sem dúvida que o mundo acabou por sofrer, por consequência, aquilo que aconteceu aqui na América nesse ano de 1929, com esta caída da Bolsa de Valores e, por sua vez, a Grande Depressão. Mas o Adolf Hitler pensou em tudo, em todos os pormenores. Ele criou uma força aérea brutal, criou uma força naval praticamente indestrutível, com submarinos e navios como nunca ninguém tinha visto antes. Eles criaram códigos praticamente inquebráveis. A Inglaterra e os Estados Unidos levaram anos para quebrar o seu código encriptado com que eles faziam comunicação entre os submarinos. Incrível. Para essa altura, a Alemanha estava estupidamente avançada em relação ao resto do mundo. A nível militar, a nível tecnológico, a todos os sentidos. O Hitler pensou em tudo. Vejam, por exemplo, as fardas do exército alemão. Foram criadas por Hugo Boss. Hugo Boss era um estilista extremamente dotado, com uma habilidade extraordinária de fazer coisas incríveis. Quem é que o Adolf Hitler recrutou para desenhar as roupas do exército alemão? Hugo Boss. Hugo Boss foi um dos grandes estilistas do mundo. E nós, quando olhamos para as fardas, nem só dos alemães por cima, dos oficiais alemães e principalmente dos SSS, que foram, de alguma forma, a grande força dentro do partido nazista, que de alguma forma controlava o resto do exército e da população, as suas fardas eram lindas. Esquecemos o símbolo, a simbolização e isso tudo.
Mas foi de alguma forma Adolf Hitler com o Hugo Boss que trouxeram isso à realidade. Vejam as fardas do exército alemão para esse tempo. E vocês vejam como realmente, sem dúvida o Hugo Boss era um homem extraordinário, com uma visão e uma capacidade de poder trazer orgulho a uma simples roupa de uma forma extraordinária. Os oficiais alemães adoravam o seu uniforme, tal e qual como os soldados. Não era um uniforme qualquer, era um uniforme formado por um dos melhores estilistas do mundo da atualidade. O Hitler pensou em todos os pormenores. Ele preparou-se para esta guerra com unhas e dentes, de uma forma como nunca ninguém pensou, tal e qual como hoje a China se está a preparar, em todos os sentidos, e o mundo continua adormecido sem olhar realmente para aquilo que a China está a fazer. A China está a preparar para uma guerra de dimensões e proporções incalculáveis, a todos os níveis, e o mundo está tão ocupado com as novas tecnologias, com o tic-tac e com outras coisas mais, que esquece realmente de olhar para as lições da história e ver realmente o que é que está acontecendo da China, a todos os níveis. A China está simplesmente a usar como blueprint, ou seja, como arquitetura, o sistema que o Adolf Hitler utilizou na Segunda Guerra Mundial. O que o povo chinês tem, que o povo alemão não tinha, é uma população realmente brutal. Pensem um pouco sobre isto. Não quero assustar ninguém, mas pensem um pouco. Vejam aquilo que a China está a fazer e vejam se realmente não vemos aí semelhanças entre aquilo que a Alemanha fez antes da Segunda Guerra Mundial e aquilo que a China está a fazer. Estes vídeos que eu estou a fazer sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e por sua vez que vou falar da Terceira Guerra Mundial, um pouco mais aprofundadamente, provavelmente sobre as possibilidades dela acontecer, vocês compreenderão porque é que estes vídeos têm vindo pouco a pouco a dar-vos um pouco de conhecimento para vocês compreenderem a razão pela qual eu acredito que estamos realmente perto de uma Terceira Guerra Mundial. Como eu disse, devemos compreender o passado. Sem dúvida, devemos ter a capacidade de olhar para o passado e aprender com as suas lições para melhor compreender o presente e melhor antever o futuro. Pensei um pouco sobre aquilo que está a acontecer atualmente no mundo e vocês compreenderão que o mundo está a preparar para uma Terceira Guerra Mundial a vários níveis. Mais uma vez a Rússia, a Alemanha, a Polónia, a Finlândia, a Turquia, mais uma vez a China, o Japão e a América estão envolvidas nesta possibilidade. Consequência? Será apenas coincidência isto tudo? Não, não é coincidência. Estamos sem dúvida à beira de uma Terceira Guerra Mundial. Mas por melhor compreendermos isto, temos que compreender realmente o passado, para podermos melhor compreender o que nos pode esperar no futuro. Estas conversas por vezes vão muito longe e eu só venho aqui dar não quero aprofundar muito este caso sobre cada coisa, porque não tinha que realmente fazer um estudo mais aprofundado para trazer a vocês datas e nomes que nada têm a ver com isto. E quero que vocês tenham apenas uma ideia, uma visão sobre aquilo que eu quero dizer. Tenham a capacidade de compreender aquilo tudo que está para acontecer, olhando para o passado, compreendendo a história, compreendendo as lições que nos foram dadas pelo passado. Tivermos esta capacidade, compreendemos o que pode vir a acontecer e melhor preparado podemos estar para isso. Esta é a minha razão de vir aqui falar com vocês isto. Não estou aqui para dar lições de história a ninguém. Vocês podem ler qualquer livro de história. Tenho aqui um livro de história para tempo. Este livro é extraordinário. Este é o livro da história da América. É um livro extraordinário, realmente. Eu adorei ler este livro, porque este livro é realmente incrível. Ele fala sobre coisas que realmente me fizeram compreender melhor o mundo, principalmente aqui na América. Muitas coisas que as pessoas não compreendem sobre a América. Este livro é um livro incrível. É um livro que com 1118 páginas. Não é um livro pequeno e eu tive o prazer de o ler todo
mais que uma vez, aliás, algumas partes li mais que uma vez, porque realmente fiquei apaixonado sobre a América e quis melhor compreender porque é que este país é o país que ele é. Por isso, este livro, a história de uma nação livre, é realmente um dos livros de história que eu li que realmente mais gostei pela sua estrutura e pela forma com que está escrito e pela sua sequência de acontecimentos. Importante, realmente. História da América. Este é apenas um exemplo, não é? Lá em cima tem muitos mais livros. Eu gosto de ler. Acredito que ler é essencial para uma mente saudável e para uma melhor compreensão do mundo que nos rodeia e de alguma forma para melhor estarmos preparados para compreender aquilo que nos pode esperar no mundo, não é? Sempre aconselho que leiam aí desse lado. Leiam, se quiserem saber mais sobre este assunto que estou a falar. Há livros, há enciclopédias. Hoje temos, sem dúvida, a Wikipédia aí na internet. Qualquer um pode ter acesso a ela. Qualquer um pode ler estas histórias todas que eu estou a dizer, muito mais aprofundamento e muito mais bem estruturadas daquilo que eu estou a dizer. Eu não venho aqui para, de alguma forma, vir dar lições de histórias, como eu já disse. Venho aqui para vos vir sensibilizar sobre possibilidades e sobre, de alguma forma, um pouco da compreensão pela qual me faz vir aqui falar com vocês. Ok, malta. Mais um vídeo grande, não é? Não era para ser tão grande, mais uma vez era para ter sido 10, 15 minutos e acabei por ir muito mais longe. Acabei por falar de outros assuntos que talvez não tivesse querido falar, mas que realmente eu penso que eram importantes para melhor poder enquadrar o que é a Segunda Guerra Mundial. Hoje vim unicamente falar de quais as razões que levaram à Segunda Guerra Mundial a acontecer, provavelmente algumas delas, não é? Não quis aprofundar muito para não poder ser muito chato. E então só vim passar um pouco por cima para vocês terem uma visão mais vasta e alargada sobre isto, mas não profunda, não é? Por isso, se quiserem aprofundar isto profundamente, comprem um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os fatores que levaram até ela, e aí vocês compreenderão isto como eu compreendi. Eu li realmente uma coleção de livros sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, uma coleção sobre à volta de 8 livros, 4 sobre a Primeira Guerra Mundial e outros 4 sobre a Segunda Guerra Mundial. Extensivo, onde uma pessoa vai de batalha em batalha, de praticamente trincheira em trincheira, não é? Para compreender as razões dos avanços e recuos que realmente aconteceram durante essas guerras e as razões de eles terem acontecido. O abastecimentos, as crises dos invernos, a incapacidade de ter uma logística capaz de fornecer suplementos à frente, batalha e outras coisas mais, uma coisa muito mais complexa. Por isso eu não quero entrar por aí. Mas quero que tenham pelo menos uma noção, uma ideia daquilo que estou a falar para melhor compreenderem a Segunda Guerra Mundial, que eu acredito poder vir trazer a vocês no próximo episódio. Falei-vos da Primeira Guerra Mundial, falei-vos quais as razões que antecederam a Segunda Guerra Mundial e para o próximo episódio espero ter vocês aí desse lado à minha espera para poder trazer uma melhor visão sobre a compreensão do que é que foi a Segunda Guerra Mundial. Até lá! Um abraço para todos vocês, deste vosso amigo de hoje e de sempre, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que esteja no mundo, e até o próximo episódio.